conseguiram, de maneira até facilitada, perceber que desigualdades que assolam o nosso país se tornaram muito mais evidentes agora nesse momento de pandemia. Daí a urgência da gente organizar um evento como esse. O evento surge de uma iniciativa dos professores de Ciências Humanas, do Coletivo de Humanidades do campus Santana do Ipanema, do Instituto Federal de Alagoas. Adianto a todos que estão aqui presentes que nós continuaremos, enquanto durar a quarentena e também depois dela, a organizar eventos para promover debates. Enquanto tiver o isolamento social, a quarentena, esses eventos ocorrerão à distância, online, através de videoconferências, lives nas nossas redes sociais, nas redes sociais do próprio Instituto Federal, mas quando isso passar, presencialmente. Muito obrigado pela inscrição, pela participação de todas e todos, e, como eu disse, é com satisfação que a gente inicia esse ciclo de debates. Esperamos que a gente consiga minimamente atender as expectativas de vocês e, reitero, é um ciclo de debates. Então, após a fala dos companheiros que irão fazer as apresentações e até durante elas, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no chat e após as falas, a gente vai abrir para um bate-papo. Eu peço também que todo mundo que está aqui acompanhando a gente, os 66 já conectados, que mantenham seus microfones ao longo das falas desligados para não dar interferência. Essa atividade ela vai ser gravada e, posteriormente, a gente vai postar nas redes sociais, vai postar no IGTV do professor Leonardo, do professor Danilo, também, muito possivelmente, do Instituto Federal Campus Santana do Ipanema, para que mais pessoas tenham acesso a esse debate. Então, eu vou passar a palavra para o professor Washington, para os professores Leonardo e Danilo, e a gente dá início ao nosso bate-papo. É importante salientar também que quando a gente coloca para gravar, algumas pessoas perdem a conexão. É só reconectar e continuar com a gente aqui conversando. Vocês receberam por e-mail o login. Se vocês têm amigas e amigos interessados em participar, independentemente deles terem feito a inscrição ou não, compartilhem, porque a gente tem vaga. Enquanto tiver vaga na nossa sala aqui, a gente vai estar admitindo pessoas e promovendo o debate. A ideia é atingir um número cada vez maior, né, o número maior possível de pessoas. Então, passo a palavra para o professor Washington, que será o mediador do evento. Agradeço a participação de todas e todos, e vamos que vamos, pessoal. Vamos pensar junto. Muito obrigado. Obrigado, professor Levi. Agradeço a presença de todos. Meu nome é Washington, sou professor do Instituto Federal, campus Santana do Ipanema, certo? Para vocês terem uma noção, o nosso campus fica mais ou menos 220 quilômetros de Maceió, no sertão alagoano. Estamos participando, fazendo essas atividades, como o professor Levi já foi dito, que nesse período de pandemia, para reflexão, para nossa melhor informação também, o conhecimento. Sou professor de Geografia do campus, mestrado em Desenvolvimento Urbano. Vai participar dessa conferência o professor Leonardo, certo? Doutorado em Antropologia, tá? E o professor Danilo, de História, com doutorado em História pela UFAL, tá? Salientamos que cada um terá um tempo para falar, eu estou como mediador, e após isso será aberto um tempo para... Certo? Obrigado a todos e bom debate e bom aproveitamento, bom aproveito aí da transmissão. Deixo a palavra agora para o professor Leonardo. Boa noite a todas e a todos, boa noite a todas as pessoas. Gostaria de agradecer, colega professor Levi, pelo empenho na organização, pela liderança que tem exercido durante esse evento. Gostaria de saudar os meus colegas Washington e o professor Danilo, e também gostaria de saudar todos os presentes e todas as presentes que, num dia como hoje, estamos aqui tentando pensar a questão da pandemia e da desigualdade social, né? Para ilustrar um pouco a forma
e o conteúdo que eu quero dizer um pouco hoje, não sei se vocês estão acompanhando o noticiário, mas nas grandes cidades a questão da violência ela é sempre mostrada e sempre ilustrada, e ontem um jovem de 19 anos chamado João Lucas, menino preto, pobre de periferia, morreu com 10 tiros, de uma maneira ainda controversa, e a questão das milícias e da participação da polícia, ela está sendo apurada, né? Por que eu estou trazendo esse caso para ilustrar? Porque eu estou tentando pensar como que o Brasil ele entra de uma maneira muito singular na questão da pandemia, ou seja, ele tem uma história própria, apesar da pandemia ela ser global, ela atacar o mundo inteiro, ela não ataca o mundo inteiro da mesma maneira, né? Cada país, a partir da sua estrutura social, ele reage à pandemia de uma maneira muito própria. E o Brasil, ele está apresentando essa reação muito própria a partir dos seus critérios sociais, né, que tem um reforço das desigualdades sociais. Então, um pouco que eu quero falar é que o Brasil, ele tem uma estrutura, a partir do que eu estou tentando pensar, a partir do colonialismo, né? Uma estrutura que ela advém de um racismo estrutural e de um racismo institucional. Então, o que seria o racismo institucional? E daqui a pouco eu dou uma definição do racismo estrutural. O racismo institucional é aquele que o Estado, de uma certa forma, ele contribui e pratica o racismo. E uma das formas que o nosso Estado brasileiro ele atua na chave do racismo é na chave que um conceito que está vindo também do pensamento decolonial, que é a necropolítica. Os estados, eles administram e causam mortes, né? Para a gente ter uma ideia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, 1/3 dos assassinatos tem a participação de agentes públicos, né? Por que eu estou trazendo esse exemplo e falando começando com o racismo institucional? Porque o que eu tento pensar pela pandemia e também pela questão da cloroquina, ou para diversas quedas dos ministros de saúde, é pensar que um tipo social, então a gente tem um tipo social que está se destacando como elite econômica, política e social. Essa elite, ela tem uma configuração étnica, né, ela tem uma configuração de classe, e ela tem uma configuração de gênero, né? Então, o que eu estou tentando pensar a partir da pandemia é como um tipo social, então, que eu chamo de homem branco, e eu vou qualificar ele como medíocre, por causa de toda a sua relação que ele tem no seu saber fazer, então, negar a ciência, na sua qualificação. Como é que ele chegou a ser esse destaque, né? Como é que a gente pode explicar, a partir dos processos sociais do Brasil, como esse tipo social, e aí eu não estou só me referindo a figuras políticas, eu poderia citar aqui juízes, eu poderia aqui citar apresentadores de TV, eu poderia falar de professores universitários, eu poderia falar de uma gama, né, que representa esse tipo social, que é o do homem branco medíocre. E o caso do João Lucas, ele é paradigmático, porque, de uma certa forma, esse grupo social ele consegue ser elevado como excepcional, apesar de ser do mais comum, do mais medíocre, porque há uma relação direta, então, entre o que a gente chama de genocídio da periferia, ou seja, a gente elimina jovens que a gente não sabe, nunca vai saber do seu potencial, até onde eles poderiam chegar, em prol de uma gama de um grupo social que tem um destaque agora, né? Então, essa contradição, então, um grupo de homens brancos elevado a excepcional e a forma que nós estamos exercendo uma política pública de segurança nas periferias, elas estão diretamente relacionadas, né? Lembrando que, para aqueles que falam da guerra às drogas e da violência nas periferias, eu gostaria de lembrar que as drogas, elas estão em todos os níveis e contextos sociais, ela está presente nas faculdades privadas, ela está presente na classe média, na classe rica e também nas periferias, mas a violência específica do seu combate, ela está apenas direcionada a um grupo social, né? Então, na verdade, daria para dizer que a gente tem uma criminalização da pobreza em vez de uma guerra às drogas. Mas estamos falando de pandemia, então eu gostaria de voltar um pouco para... Primeiro eu trouxe o meu objeto de análise, porque eu quero pensar a questão da pandemia, então, e da nossa desigualdade, a partir de uma perspectiva teórica que ela é chamada de pós-colonial e decolonial. Então, o pós-colonialismo,
que surgiu ali nos anos 80, e o autor que eu mais vou me referir é o Stuart Hall, principalmente os 2 primeiros capítulos do Da Diáspora, e um livrinho fininho chamado Identidade Cultural na Pós-Modernidade. O pós-colonialismo, ele vai fazer uma leitura da globalização um pouco distinta do que a gente tem das leituras mais economicistas, né? Para o pós-colonialismo, e como desdobramento de colonialismo, ele pensa a relação, primeiro, colônia e independência, não numa figura de uma ruptura, né? Eu tenho alguma mudança, o Brasil se tornou independente politicamente, aí eu vou colocar esse politicamente independente entre aspas, mas de uma certa forma ele tem um alinhamento subordinado com o centro do capitalismo, né? Então a gente tem uma configuração diferente, mas similar, não é uma ruptura estrutural entre colônia e pós, e também para a gente pensar que o capitalismo e também toda a sua configuração de gênero, então aí pensando as feministas decoloniais e as feministas negras, eu destacaria Djamila Ribeiro, a portuguesa Grada Quilomba, a brasileira Lélia Gonzalez, e esse feminismo decolonial latino-americano na figura da Maria Lugones, e também pensar, então, como desde sempre, desde o início do que a gente chama de sistema capitalismo, a relação entre gênero, raça e classe, ela estava estabelecida. Então, não dá para pensar na acumulação primitiva, para a gente usar, então, jargão marxista, para pensar o período do século XVI ao século XIX, em que a Europa se enriqueceu e tinha uma evasão de dinheiro que precisa ser deslocada para algo produtivo, então isso é um dos aspectos que explica a Revolução Industrial. Não se dá para pensar essa acumulação primitiva, apesar do Marx não ter citado, sem o processo colonial. Né? Não dá para pensar como a riqueza produzida pela Europa sem a exploração das suas colônias, e aí também, quando a gente pensa em exploração das suas colônias, o trabalho compulsório e a diáspora negra, né? Então, uma população africana, ela foi obrigada a se retirar do seu continente e fazer um trabalho compulsório, ou seja, escravo, né? Eles foram escravizados, essa população negra, e esse processo todo gerou riquezas, e talvez pensando na ruptura ou não ruptura do pós-colonialismo, talvez ainda faça algum sentido a gente pensar, não mais, então, em trabalho escravizado, mas o trabalho precarizado, né? Então, talvez esse alinhamento do trabalho precarizado, ele interessa alguém e também esteja associado a um racismo estrutural na sociedade, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, não dá para pensar na produção de riquezas dentro do sistema ocidental, né, mais amplo, se a gente falar de racismo, se a gente falar das colônias, né, dessa afluência de dinheiro, de pessoas, de riquezas, de símbolos para o centro do capitalismo, Europa e os Estados Unidos. E também não dá para a gente pensar nessa emancipação, então a gente fala de mão de obra livre, também ali no século XIX, a gente não consegue também pensar essa mão de obra livre, que foi libertada das suas amarras da tradição, para ser implementada e usada na Revolução Industrial, sem a gente falar da opressão de gênero, ou seja, essa mão de obra livre, ela foi predominantemente masculina, e ela só conseguiu trabalhar 10, 15, 16 horas no seu tempo de trabalho, porque ao mesmo tempo, na Europa, a gente empurrou as mulheres, né, obrigou as mulheres a ficarem confinadas no espaço doméstico, que também é um trabalho reprodutivo, ele sim ele gera riquezas, né, eu fico me perguntando se as mulheres, desde o século XIX para cá, e ainda pensando que o tempo de trabalho das mulheres ainda é quase o dobro do tempo de trabalho doméstico dos homens, se as mulheres cruzassem os braços, né, como é que ficaria a produtividade do nosso sistema de trabalho se de repente não tivessem roupas lavadas, passadas, filhos educados, com roupa limpa, e assim vai. Então não dá para se pensar em produção de riqueza e reprodução social do que eu estou chamando de Ocidente, se a gente não articular raça, classe e gênero. E lembrando também, né, que essa configuração de gênero, onde a mulher ficou confinada no espaço doméstico, ela é muito marca da Europa, né, porque se a gente pensa nas colônias e até hoje, o que a gente pensa como feminino, que é aquilo que é passivo, delicado, que deve ter um trabalho menos laboral, que exija menos força física, isso não foi aplicado com as nossas pessoas do sexo feminino, do gênero feminino, que foram escravizadas no Brasil. Porque então a gente tem esse tipo de clivagem sobre a mulher negra que reproduz
dupla opressão, né, não só da raça como de gênero. E aí, então, eu gostaria de dar uma visibilidade para um longo estudo sobre a desigualdade social do Brasil, feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, de 2019, publicado em 2019, no ano passado, que acabou dando o nome como Cartografias da Desigualdade de Gênero e Raça, porque qualquer índice que você pegue, seja de escolaridade, seja de renda, você pode escolher qualquer variável, o que está no topo, ou seja, na base da nossa vulnerabilidade social, está colocada lá sempre a mulher negra por causa desse duplo sistema que lhe oprime, né? Então, não dá, para mim, né, nessa concepção, de se pensar produção de riqueza no Ocidente sem a gente levar, então, essas três categorias, raça, classe e gênero, como variáveis importantes. E o que o pós-colonialismo também nos traz e que nos ajuda a pensar agora a pandemia é que, apesar da independência dos países ex-colônias, a gente produziu, né? Então, a gente, Brasil, estou colocando a gente como essa configuração, a gente produziu uma elite que ela é muito mais alinhada a uma mentalidade, a um discurso europeu ou americano, do que propriamente local. E ela é muito mais alinhada a esse discurso de se colocar, então, o próprio país de uma maneira muito subordinada aos interesses desse país e explorar uma parte da população da sua própria nacionalidade, né? Então, quando a gente pensa no pós-colonialismo, a gente tem três níveis: o local, o regional, que seria o nacional, e o global. Então, quando a gente discute globalização, ou seja, processos transnacionais, é interessante a gente olhar, então, como a elite nacional, ou a presença, então, dos presidentes, é muito alinhado a um discurso do centro europeu, e muito alinhado de se tirar direitos da população locais, né, da população local, e tirar direito de uma maneira muito exploratória da questão do aproveitamento máximo da mão de obra desse local. E aí, o que me pauta como interessante, então, quando a gente vai olhar esses países e as pandemias, e a pandemia agora, nesse aspecto mais global, a entrada que o Brasil faz, ela é um alinhamento subordinado aos Estados Unidos. Isso explica muito a nossa posição global, e como essa posição, ela pensa, então, pensando o conjunto da sociedade brasileira, como tendo que desprovir de direitos. Né? Ou melhor dizendo, que quem tem direitos a ter direitos no Brasil, e isso é muito chave de uma mentalidade colonial, é um grupo da população, e isso é cruzado, né, com um racismo que ele é estrutural. Então a gente chega no momento de definir o que é racismo estrutural. Já definiu o que é racismo institucional, né? Então, como o Estado ele contribui ou seja, o Estado tem práticas de segregação racial, e aí ele tem dois pilares: as políticas de segurança pública, que eu falei um pouco a partir do João Lucas, e aí a educação, que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouco o papel da educação, e o Estado nessa promoção desse racismo institucional, e aí também a gente tem, então, o racismo estrutural, que ele é uma forma de mentalidade que prescreve comportamentos. Então, nesse sentido, ele é uma lógica social que produz clivagens, onde o homem branco, né? Vocês estão me vendo de maneira clara por causa da internet, eu, homem branco, sou selecionado e privilegiado dentro de uma população não branca, né? Então, vamos incluir os indígenas, população trans e outras minorias nesse debate do racismo estrutural. Então, o racismo estrutural não é necessariamente eu sair xingando pessoas por aí, com nomes ou fazer ofensas racistas, né? É importante, então, a gente lembrar, então, que o racismo, ele é uma lógica social que prescreve comportamentos. Então, quando tiver uma seleção de empregos, eu terei vantagens em detrimento de uma parte da população pelo meu simples fenótipo. Então, está na lógica das mentalidades que prescreve. Então, quando eu entrar numa loja, ninguém vai achar ou desconfiar de que eu vou roubar alguma coisa. E quando uma população, então, não branca entra numa loja, ela é alvo primordial de uma desconfiança. Então, o racismo estrutural é isso, é uma lógica que exclui, a partir de comportamentos, uma parte da população e tira a outra, né? Então, associado ao racismo institucional, a gente tem, então, o racismo estrutural.
que está muito ligado, então, nessa lógica da precarização do trabalho e da lógica de que uma elite que se pensa mais europeia do que brasileira está produzindo uma lógica de te retirar direitos. O racismo estrutural tira uma parte da população dos direitos sociais, de saúde e de educação. Então, uma das questões, quando a gente vai pensar quem é que está concorrendo, quem está produzindo coisas para se alçar como elite, quem está tentando pensar e produzir pensamentos sobre o Brasil a partir dos seus próprios privilégios, é uma parte da população. Então, a gente não tem um corpo social político que é o conjunto total da população. O nosso corpo social e político é parcial, formado principalmente, que tem essa liderança, então, o que eu estou chamando de homens brancos medíocres, né? Pensando nas nossas lideranças políticas e nas nossas lideranças que estão aí na mídia, jurídicas, e assim vai. Por que pensar nessa chave? E aí eu queria falar um pouco sobre educação. O que a gente mais está percebendo agora, principalmente na lógica das substituições dos ministros da saúde, que são todos homens brancos, é uma lógica de um certo anticientificismo. Quer dizer, essa parte da população, ela consegue, de uma maneira muito pragmática, excluir todo um pensamento científico e colocar ao longo prazo, na sua visão, uma mentalidade que lhe é própria, né? Então, como se a sua vontade fosse a relação da sociedade, de todo o conjunto da sociedade. Como se a relação que eu tenho dentro da minha cabeça de pensamento de causa e consequência, e aí eu consigo descartar toda uma produção científica, essa relação de causa e consequência da minha mentalidade, eu vou chamar então de dogmática. Eu acredito que ela seja verdade. Se ela é verdade para mim, ela tem que ser verdade para o mundo. Eu tento aplicar em toda a realidade, custe o que custar, né? Então, eu tenho uma produção desse tipo social que ele é negacionista sobre a pandemia, no primeiro momento, e agora ele é anticientificista, ele mostra suas caras como totalmente anticientificista. Então, eu tenho que encontrar alguém, nesse caso, o ministro da Saúde, que reverbere um modo de pensar o mesmo que eu, mesmo que isso seja contra todas as evidências científicas. Eu gostaria de abrir um parênteses, porque quando a gente pensa em ciência, apesar da gente não problematizar isso em nenhum nível educacional de uma maneira consistente no Brasil, quando a gente pensa em ciência, a gente não está falando em produção de verdades, a gente está falando em produção de saberes, né? A gente tem uma epistemologia, ou seja, uma forma de conhecer a realidade a partir da ciência, principalmente a partir do pós-guerra, 1945 adiante, que relativiza que a ciência é aquela que vai descobrir a verdade sobre o mundo, mas ela tem um saber que tem um índice que precisa ser demonstrado, e um saber que tem mais validade por causa de toda uma metodologia de demonstração do que outros saberes que trabalham apenas com uma relação que aquele pensamento é a verdade sobre o mundo. Então, por isso que a ciência ela vai se transformando ao longo da década e, de uma certa maneira, uma vai refutando a outra, apesar de que, em muitos casos, elas sobrevivem de maneira simultânea. Então, eu não sei se temos engenheiros aqui, mas eu poderia dar o exemplo da física newtoniana, né? Toda a engenharia nossa, que segura as nossas pontes, ela é baseada numa engenharia newtoniana. Não sei se a gente lembra do nosso ensino médio, enfim, mas é um cálculo ali da velocidade, da densidade. Mas aí quando vem, por exemplo, uma física como do Einstein, do relativismo, de uma certa maneira ela tenta, o relativismo quântico, ele relativiza as premissas básicas da física newtoniana. Uma nega a outra. Mas para determinados contextos e para eu estabelecer determinado tipo de critérios de demonstração, um saber é mais utilizável do que o outro. Então não se trata de estabelecer qual é a verdade mais verdadeira, mas sim qual saber ele tem um pragmatismo e uma validade para aquele contexto a partir de demonstrações que é empírica. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero falar de educação do Brasil também, e a sua relação com o anticientificismo que se mostra
durante a nossa pandemia. Porque, para mim, uma das causas principais para que esse grupo pense dessa maneira é porque a nossa educação ela tem um modelo dogmático de exercício de ensino. Então, outro parênteses, rapidamente, espero estar sendo claro, a partir dos anos 70, ou seja, na ditadura militar, há uma transformação das políticas educacionais. Antes da ditadura militar, a gente tinha um modelo que eu vou chamar de liberal, ou seja, que pensava-se comunidade, um modelo que se pensava a escola para exercício da cidadania. É verdade que até os anos 60, uma pequena, muito restrita da população tinha acesso à escola pública, mas era um modelo de ensino que ele não estava associado ao mercado de trabalho, à qualificação de mão de obra e etc. Era um modelo de ensino, então a gente está falando ali de 45 a 64, de uma abertura democrática após a Era Vargas, que vai de 30 a 45, de um ensino que se pensava em promover o exercício da cidadania. Mesmo porque nessa época a gente não tinha ainda o sufrágio universal, porque uma parte da população ela não tinha direitos políticos, que era os analfabetos. Então, um dos papéis da educação era alfabetizar para fazer uma inclusão numa comunidade política chamada Brasil. A ditadura militar ela interrompe esse processo, né, esse processo de pensar a educação como inclusão de cidadania e a educação como se pensar como o processo político e como votar e etc. E começa a colocar em exercício um modelo que nós vivenciamos até hoje, que pouco foi questionado. Então, é interessante que os dois pilares do racismo institucional, enquanto modelo de prática de exclusão, não foram ainda questionados de uma maneira muito séria no nosso período pós-ditadura ou de abertura democrática, que então, que eu falei, a política de segurança pública. Pouco se questionou a relação da polícia e a prática dela, inclusive, não sei se as pessoas sabem disso, mas nos países desenvolvidos, a polícia ela não é militarizada, né? Não significa que ela não ande armada, mas a lógica da polícia é de ser integrada àquela população. Então ela tem toda uma lógica de treinamento que leve ela a pensar o meio onde ela vai se inserir como parte dela. Nossa polícia é militarizada, a gente tem poucos países no mundo com que a polícia é militarizada, então eu poderia dar exemplos e a gente vai ver que são todas ditaduras militares, ou onde tem a presença militar, como Cuba, Coreia do Norte, Mianmar, Singapura, são todos países onde a polícia é militarizada. Então, no pós-democracia, a questão da segurança pública ela foi quase nada mexida, e um outro pilar que foi então implementado também na ditadura militar ali, apesar que a nossa política de segurança pública ela tem um aprofundamento histórico muito maior, desde que o Brasil é república, né? Mas o nosso modelo educacional ele foi implementado ali no final dos anos 70, da ditadura militar. Esse modelo ele foi baseado em uma competição. Então, antes a escola era pensada as salas de aulas enquanto comunidade, todo mundo andava junto. Se um aluno estava com alguma dificuldade, problematizava-se que a sala inteira poderia estar com dificuldade. Agora a gente tem um modelo, então, que os alunos competem de si, ele é conteudista, o conteúdo ele é exterior à percepção dos indivíduos, ele é pragmático e toda a concorrência escolar ela é levada para se pensar o acesso à universidade. Então, eu lembro aqui que, por exemplo, lá em São Paulo, onde eu tenho maior referência, porque eu morei lá durante muito tempo, o vestibular da FUVEST o primeiro dele é de 1978, que é nesse mesmo contexto que está se pensando esse modelo educacional, que ele é levado a uma concorrência. A educação para de ser pensada em si mesma, e ela passa como um meio, um trânsito aonde eu devo chegar, né? O trânsito aonde eu devo chegar não é um conhecimento, um saber, uma prática, uma ética sobre a minha vida, mas sim o acesso à universidade. Então, esse modelo que a gente vive hoje, que eu vou chamar de tecnoburocrático, ele não foi sempre assim no Brasil, ele existe ao longo foi inventado nos anos 70, e ele foi implementado ao longo dos anos 90, 2010, e talvez a gente está vivendo agora uma espécie de auge dele. É interessante que esse modelo, ele foi feito para excluir.
né? Primeiro porque a gente consegue diferenciar aquelas pessoas que conseguem decorar e aquelas pessoas que não conseguem decorar. O índice disso, que o conhecimento virou decoreba, é quando nós estamos ali no ensino médio, a gente chega para os nossos pais e fala aquilo, os pais falam, nossa, mas eu não lembro nada mais disso. Parece que a gente aprende aquilo simplesmente para entrar na universidade e depois esquecer do que a gente aprendeu, porque o seu fim já foi atingido. Esse tipo de conhecimento, que trabalha de maneira conteudista, ele é essencialmente, fundamentalmente, dogmático. Ele, como eu tenho que decorar uma coletânea de conteúdos, eu decoro ele, e ele também me é passado em sala de aula, como modelos de verdades. Esse tipo de conteúdo, além dele produzir exclusão, porque eu consigo diferenciar quem consegue decorar mais por uma questão socioeconômica e quem não consegue, ele também produz pessoas mais conservadoras, porque há pouca problematização sobre esse conteúdo. Essas pessoas trabalham como se a ciência fosse, de uma certa forma, uma religião. Por isso a palavra dogma. A palavra dogma vem das cosmologias religiosas, que trabalham com suas verdades fundamentais, que não podem ser questionadas. O nosso modelo educacional, ele trabalha o seu conteúdo como dogmas, como verdades. E aí parece que isso tem consequências não só na exclusão do acesso do mercado de trabalho, porque a educação é apenas pensada como trânsito, mas também como a mentalidade das pessoas. E aí quem consegue um modelo mais aprofundado de uma educação desse tipo, prestar o vestibular e vai ter acesso à educação, de uma certa maneira são as pessoas que conseguem ser mais conservadoras e também conseguem, de uma maneira tranquila, como a gente está vendo nossas lideranças políticas, negar os saberes produzidos pela ciência, que não são de verdades, mas são saberes que têm que ter critério de demonstração, como eu disse anteriormente. Assim como na religião eu posso, né, e consigo escolher aquela religião onde as verdades, de uma certa maneira, elas acalentam o meu desejo do que aquilo seja verdadeiro, ou de que aquilo seja um reflexo da realidade, até mesmo um reflexo de mim. Mutatis mutandis, né? Eu estou mudando de contexto. Eu consigo pensar a ciência também nesse modelo educacional que a gente vive, ou seja, a partir de um critério que seja verdade, a partir do meu desejo, que aquilo seja verdade, e de um critério que aquilo seja mais ou menos um espelho de mim. Como é que eu estou tentando pensar isso também? Então, vamos ver os objetos de análise. Nos últimos 3 meses eu tenho acompanhado, eu entrei nos grupos que dizem que a Terra é plana. Isso mesmo. Interessante que o debate que se estabelece lá dentro, né, porque é um produto que é uma relação que se estabelece de um anticientificismo muito claro, né? E o debate que se estabelece lá dentro da Terra plana, né, dos grupos, e um dos grupos tem quase 170 mil inscritos, eles têm um linguajar e um repertório muito próximo da ciência para negá-la. E trabalha com uma relação com a ciência enquanto verdade, né? Então me parece muito mais um positivismo do século XIX, né? Uma epistemologia, uma forma de fazer ciência do século XIX, onde se acreditava que a ciência substituía a religião porque também produzia verdade sobre o mundo. Lá também se estabelece esse tipo de repertório, se trabalha a verdade a partir dos seus critérios de vontade, e para mim é interessante como para essas questões sobre terra plana aparece muito a questão da palavra esperança, né? De diversos contextos. E a palavra de esperança, para mim, ela é muito... Assim como as pessoas têm esperança na cloroquina, né? É isso que eu quero dizer também. Porque ter esperança na cloroquina, ninguém sabe se ela vai funcionar ou não, porque depende de demonstração, como a gente sabe, do saber científico. Ter esperança nela não significa que ela vai funcionar, né? E eu vou estourar o meu tempo em 5 minutinhos, Levi. Peço desculpas. Não significa que ela vai funcionar. E a esperança ela é interessante para mim, porque a esperança ela é irmã do medo. Né? Eu tenho medo de que um futuro não se realize. Essa é a chave da esperança. E a partir de um medo que não se configure, uma vontade de que aquilo se concretize. Ou seja, então, quando a gente está falando desse tipo de pensamento muito, entre aspas, anticientífico, ou
para alguns, não sei se tem alguém aqui que acredita no plano científico, a chave que está relacionada lá é a própria vontade. A própria vontade da pessoa que está debatendo, né? Outra coisa que me chama muita atenção lá é que das últimas 15 postagens a favor da Terra plana, e sim, lá tem algum debate, tem gente que tenta falar que não, e o que mais se ouve, como não consegue ter um diálogo, vai estudar, ou seja, tem dicas, livros, vídeos para você aprender a calcular como a Terra é plana, porque tem esse repertório de base científica para negar a própria ciência, é que dos últimos 14 posts a favor da Terra plana, desculpa, dos últimos 15 posts, são os falhos, né, a favor da Terra plana, 14 são feitos de homens brancos. E se eu entrar nos perfis desses homens brancos, são todos com ensino superior completo. Fantástico, né? Esse tipo de análise de que há uma causa e consequência de um modelo educacional que estabelece a ciência como dogma e problematiza, então, essas pessoas que têm ensino superior, sim, elas são escolarizadas, elas têm uma educação formal própria, elas estão usando, são elas mesmas que negam a relação cientificista para negar a ciência. Então, aí, para caminhar para a minha conclusão, e tentar fazer um pouco de um resumo de tudo que eu falei agora, e encerrar nos próximos 3 minutos, é que para entender como o Brasil entra de uma maneira muito singular na questão da pandemia, e essa questão singular, ela tem muito a ver com o anticientificismo do seu enfrentamento, a gente não consegue entender isso sem articular raça, classe e gênero, né? Por que a gente não consegue entender como o Brasil entra? Primeiro porque a gente tem toda uma história de base colonial, a gente entra na relação global de maneira subordinada, a gente entra na independência política, onde as elites elas se articulam de maneira subordinada às elites europeias e dos Estados Unidos, de uma certa forma produzindo clivagens para negar direitos para a sua própria população, no primeiro momento a partir do trabalho compulsório, agora pelo trabalho precarizado, e esse tipo de clivagem que não permite que uma parte significativa da população não consiga ter acesso a direitos e a participar, participar, ser de elite econômica e política, produz um tipo social que está estabelecida nas nossas lideranças de enfrentamento da pandemia. E aí eu quero deixar bem claro que isso é um tipo social, então não significa que não há mulheres compondo esse grupo de pessoas, né? Também eu quero dizer que ele é muito mais amplo do que o Ministério e de que os grupos que envoltam o nosso sistema político, né? Eu consigo identificar esse grupo de pessoas, como eu disse para você, na mídia, na academia, em diversos outros lugares, e que a gente não consegue fazer um enfrentamento da pandemia sem fazer uma desconstrução e problematizar como as desigualdades sociais do Brasil elas são produzidas. Enfrentar a pandemia é também desarticular o nosso modelo desigual de sociedade. A gente não consegue fazer uma coisa sem fazer a outra. E aí, já para concluir no último minuto, né, tem se tornado explícito, a partir da pandemia, a relação entre morte e crescimento econômico, né? Primeiro, ele está explícito agora, mas ele sempre esteve presente, né? Quando a gente fala de ajuste fiscal, então aí a gente, desde meados de 2016, e se fala que para o Brasil ter crescimento econômico é necessário tirar dinheiro da educação e da saúde, está lá nas entrelinhas que as pessoas vão morrer por causa disso, e está lá também nas entrelinhas que as pessoas que vão morrer, elas são improdutivas, certo? A partir desse critério do nosso racismo estrutural. Só que a pandemia, ela traz isso de uma maneira muito mais clara, o discurso está aí, está dado. E parece que a gente não tem uma saída, a gente falta um imaginário, dentro, inclusive, dessa bolha de homens brancos medíocres, falta um imaginário de uma saída. Parece que ou a gente pensa em morrer do vírus ou morrer por falta de crescimento econômico, e é claro, se fosse como se esse crescimento econômico fosse gerar milhões e milhões de empregos e fosse inclusivo, que a gente sabe também que não é o caso. E aí eu quero dizer que a gente tem que pensar em outro modelo ético. A ética não é utilitarista da economia e morte, e que eu prefiro pensar numa ética da vida, e que essa da ética ela tem como pressupostos a liberdade,
o livre pensar, a diversidade e assim vai. E a gente tem que pensar em como politizar o Estado, onde a gente produza, então, um corpo social e político que esteja para além desse modelo de cruzamento do racismo, dos nossos racismos, e da nossa lógica necropolítica, ou seja, do Estado gerenciar algum tipo de morte dessas pessoas, e de se pensar que crescimento, ou a gente escolhe morrer de fome, ou a gente escolhe morrer de vírus, e que para isso eu prefiro que tenha um Estado intervencionista, um Estado que pense em resguardar a dignidade da vida de todo mundo, e que para isso a gente tem que pensar numa outra lógica tributária, e que o Brasil é um dos únicos países que tem uma lógica tributária regressiva. Então, se a gente olhar quem mais paga imposto nesse Brasil, por incrivelmente, é a sua base, é a mulher negra, e não a elite branca, né, de homens brancos ricos. Então, a gente tem que pensar um modelo tributário que consiga financiar o Estado. Então, tem várias propostas, eu gostaria de dar visibilidade para a proposta dos sindicatos dos auditores fiscais. Então, os auditores fiscais são aqueles que estão pensando os impostos no Brasil, são as pessoas que trabalham no imposto de renda do Brasil. E eles têm uma proposta de mudar a nossa chave de tributação e de logo de cara tributar 0,3% parte da nossa, 0,3% parte da nossa população, são as pessoas que pagam menos imposto no Brasil, são as pessoas que ganham mais de 1.200.000 reais por mês, e que de chave, assim, se a gente conseguisse tributar de uma alíquota mínima de 1% dessa população, a gente já tinha um ganho para o Estado de 260 bilhões. Então, eu sou, sim, favorável para a passagem do coronavírus e da pandemia, uma renda universal mínima, financiada por uma tributação por pessoas que não pagam, mal pagam imposto, que ganham mais de 1.200.000 reais, uma renda universal mínima para todo cidadão brasileiro de R$1.000, que é conta simples de ser feita nesse caso, e que eu prefiro um modelo de vida e de ética de Estado que resguarde a vida a partir da liberdade, do que um modelo ético que se pense produtivista e utilitarista, economicista e assim vai, onde estabelece uma relação entre vida e crescimento econômico. Estourei em 7 minutos a minha fala, espero ter sido claro, estou aberto a críticas, sugestões, para me ajudar a pensar toda essa relação, e eu passo a palavra para você, Washington. Obrigado, Léo. Excelente explanação. Eu tenho algumas questões a levantar, mas fica para o final, né? Agora não deixa para isso. Eu passo a palavra agora ao professor Danilo. Danilo, a palavra é sua. Obrigado, Danilo. Obrigado, Léo. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Washington, só me confirma se está me ouvindo, que agora eu subi o slide e não enxergo mais nada. Sim, estamos vendo o slide. Uhum. Tá ótimo, então eu vou começar. Boa noite, então, a todas e todos. Eu sou o professor Danilo, sou professor de História, chegando ao campus do IPAU Santana do Ipanema. E aí eu vou aqui fazer algumas falas e dialogar um pouco com o que o professor Leonardo trouxe, essas contribuições para pensar sobre necropolítica, sobre pós-colonialidade, sobre colonialidade, e dialogando com o tema principal do nosso evento, que é intitulado Pandemia e Desigualdades. E quando a gente pensa em pandemia ou epidemias na história do Brasil, a desigualdade ela sempre vai ter um fator predominante nas crises que vamos ter na história do Brasil. E vão ter algumas. Eu me lembro que eu sou natural de Maceió, Alagoas. Eu lembro que na minha infância, nos anos 90, era comum eu ver na televisão campanhas de saúde em relação ao cólera, ou a cólera, né? E na década de 1970, a gente vai ter uma epidemia de meningite, que pouca gente sabe, que ela vai ser escondida ali pelo governo civil-militar, que estava no poder à época, pelos militares. Retornando um pouco no tempo, ali no início do século XX, a gente vai ter, junto com a revolta da vacina, uma série de epidemias, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. Varíola, febre amarela e peste. Se a gente for para o século XIX, a gente vai perceber que
a varíola e a febre amarela elas eram doenças muito presentes em todo o território brasileiro. A gente vai ter, inclusive, cemitérios construídos aqui em Alagoas, próximo a Marechal Deodoro, Praia do Francês, em relação a essas epidemias ali no final do século XIX. E o que é interessante pensar? Que a febre amarela era uma doença que atingia muito as populações de europeus que estavam chegando no Brasil, né, para trabalhar nas fazendas de café, principalmente no Sudeste. Então, o governo, desde cedo, sempre se empenhou em tentar controlar essa epidemia que acontecia esporadicamente nos verões. Ela vai ter uma grande epidemia em torno de 1850, outra em 1870, tá? Então, o governo imperial e, posteriormente, o governo republicano, ali no início do século XX, teve ali seus empenhos, criando algumas organizações dentro do governo para tentar combater a febre amarela, que não era uma doença que atingia em grande proporção a população africana, a população escravizadas. E aí, talvez, por ser uma doença tropical que surgiu na África, essa população tenha desenvolvido uma imunidade maior aos brancos. Entretanto, a tuberculose vai ser uma doença que vai afetar muito essas populações africanas escravizadas, né? E isso a gente vai perceber um pouco na história, que vai demorar para o governo brasileiro, de fato, criar políticas públicas de saúde para combater a tuberculose. Então, isso é um fato interessante para se pensar um pouco como é que pandemia e desigualdades estão relacionadas na história do Brasil. Vou controlar aqui meu tempo. Já que a gente está no século XIX, e não tem como falar em século XIX no Brasil sem a escravidão, sem a abolição da escravidão, eu parto agora para fazer alguns comentários de como foi o final da escravidão no Brasil e o que vai se desenhar para essas populações africanas, afrodescendentes, e um pouco também como é que se dá algumas questões indígenas ali no século XX. A gente tem uma abolição da escravidão, que ela é pensada de uma forma que não contemplasse ou que não desse acesso à cidadania a essa população liberta. E quando a gente fala em escravidão no século XIX, a gente também está falando da escravidão indígena, principalmente no norte do Brasil. A gente tem relatos de que a mão de obra africana ela só vai superar em números a mão de obra indígena de forma de modelo de escravocrata ali por volta da metade do século XIX. Então, a escravidão africana e indígena ela perpassou aí a história do Brasil durante 3 séculos. Então, essas populações que foram escravizadas, elas se tornam libertas por conquistas, formações de quilombo, fugas, revoltas individuais ou coletivas, e aí você tem o 13 de maio e a abolição da escravidão, que ela não é pensada juntamente com acesso à educação, à saúde, à moradia, não é pensada com reforma agrária. Então, já no início do século XX, essa população que ocupava bastante os grandes centros urbanos brasileiros, e aí eu falo de cidades como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e também Maceió, essas populações elas estavam concentradas em algumas regiões da cidade, no caso do Rio de Janeiro, elas estão no centro, com os cortiços, uma série de problemáticas envolvendo esses surtos epidemiológicos que vai ter na história do Brasil, e elas começam a serem expulsas desses territórios. No caso do Rio de Janeiro, nessa fase que os cortiços começam a desaparecer do centro do Rio de Janeiro, e essas comunidades começam a ocupar os morros. Então, a partir desde a primeira, da segunda década do século XX, essa população percebeu a necessidade de se organizar e de cobrar políticas públicas, que lá no início não tinha essa terminologia, uma terminologia mais recente, mas eles sabiam que era necessário o acesso ao trabalho, à moradia e à educação. A educação é uma discussão que vai estar muito presente ao longo dessas reivindicações históricas dos movimentos negros brasileiros, que vão ter várias formações ali a partir das primeiras décadas do século XX. E aí eu trouxe aqui algumas imagens para a gente acompanhar um pouco como é que a população africana recém-liberta ela passou a se organizar
e como é que isso tem um diálogo muito interessante com o que o professor Leonardo trouxe, né, sobre as desigualdades sociais e, no caso específico aqui, as desigualdades raciais. Aqui é um jornal criado na década de 1920 chamado Clarim da Alvorada. Era um jornal da chamada imprensa negra, que vai surgir no Brasil, e que era um modelo muito forte nos Estados Unidos, tá? Você ter negros e negras por trás de jornais para denunciar o racismo e cobrar algumas políticas do Estado, né? E esse Clarim da Alvorada que está com uma mulher negra com um bebê branco no colo, ele é de setembro de 1930, né? Então ele está intitulado aí Duplamente Sacrificada, né? A grande dívida brasileira. E aí o que o texto está trazendo, né? O que seria essa grande dívida brasileira? É inerente aos 3 séculos de escravização, é inerente a essa abolição mal feita que foi realizada no Brasil. Não esquecemos que o Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão das Américas, tá? Em 1888. Junto ao Clarim da Alvorada, a gente vai ter também um jornal intitulado A Voz da Raça. Esse jornal ele é ligado a uma organização que foi um partido político chamada Frente Negra Brasileira, surgida nos anos 30 e perseguida pelo Estado Novo, pelo governo de Getúlio Vargas. Era um jornal que também fazia essas denúncias raciais, essas problemáticas todas, já ali nos anos 30, né, há 90 anos atrás. E aí eu queria que vocês prestassem atenção nessa primeira fotografia da parte superior. Isso é uma escola criada pela Frente Negra Brasileira nos anos 30, tá? E com professores e professoras negros e negras para alfabetizar, sobretudo, jovens e adultos, né, que não tinham acesso à educação, não tinham acesso às escolas. E aí o movimento ele já começa com bastante força a pontuar a importância da educação, né, para sanar para as desigualdades sociais e raciais do Brasil. A Frente Negra ela vai ser perseguida e por questões internas ela vai deixar de existir ainda nos anos 30, no final dos anos 30 para os anos começo dos anos 40, e a partir de 48, 49, a gente tem aí a criação do Teatro Experimental do Negro, que é um teatro pensado também de combate ao racismo, um teatro pensado para ter possuir protagonismo para diretores e diretoras negros, atores e atrizes negros, que não tinha espaço nos teatros brasileiros. Quando você tinha algum personagem negro, era o chamado blackface, um ator, uma atriz branca que passa tinta negra e para se fazer o papel do negro, né? Então, junto com o Teatro Experimental do Negro, a gente também vai ter o jornal O Quilombo. E nesse jornal O Quilombo, ali de 1949, vai ter uma vida ali na década de 1950, essa questão da educação também vai estar presente. Eles vão reivindicar cotas em escolas pagas pelo Estado, vai reivindicar uma história do negro, onde mostrar essa história do Brasil, onde a população negra fosse uma população que também contribuiu para a formação do Brasil de forma positiva, tá? Então são muitas discussões que a gente vai ter agora muito forte no início do século XXI, com a Lei 10.639, que é a lei que obriga a história e cultura afro-brasileira, o ensino de história e cultura afro-brasileira, e que depois de 2011 ela vai ser atualizada pela 11.645, onde também entra as temáticas indígenas. Então, muitas dessas discussões que a gente vai ter concretizadas agora, no início do século XXI, elas já estavam sendo postas lá na década de 1950, lá na década de 1930, tá? E aí tem uma figura central, que é do Abdias Nascimento, um grande intelectual, um grande militante do movimento negro brasileiro, diretor de teatro, foi senador da República e também foi deputado constituinte. E é interessante que o Abdias ele é bastante jovem na sua passagem já na Frente Negra Brasileira, e ele, nos anos 90, ainda vai estar ativo e pensando muitas questões e liderando muitas reivindicações do movimento negro organizado no Brasil. E, de novo, essa aí é uma escola
pensada por esse grupo do Teatro Experimental do Negro. Então, de novo, a questão da educação, né? E aí, por que eu estou pontuando a escola? Porque quando a gente pensa e quando a gente reflete sobre um pensamento de descolonização de saberes, descolonização de poderes, a gente está entendendo que é uma nova forma de pensar a sociedade. E essa nova forma de pensar a sociedade, ela está vinculada com as questões educacionais. Como é a experiência de um jovem, de uma jovem negra, num espaço escolar racista? A gente acabou de ter, essa semana, um exemplo, né, de uma jovem negra que sofreu racismo aí por alunos de uma escola. Então, esses problemas, eles são muito fortes no Brasil. A gente costuma pensar que isso só acontece nos Estados Unidos, ou que teve uma segregação racial, ou no África do Sul que teve o apartheid, mas o Brasil ele vai ter a sua forma de segregação racial à brasileira, né? É uma ideia de sociedade que não tem racismo, que vai ser vendida pela democracia racial, mas que o movimento negro brasileiro, durante todo o século XX, vai pontuar nas suas manifestações públicas, nos seus jornais e nas suas reivindicações que existe sim um racismo no Brasil e não temos, de fato, uma democracia racial. E só para a gente fazer um paralelo, aqui é uma escola dos Panteras Negras em Oakland, da Califórnia, né? Então, a questão da educação também está presente lá nos Estados Unidos. E o que é interessante? Que essa escola é dos anos 60, posterior à Escola da Frente Negra Brasileira e à Escola do Teatro Experimental do Negro, e os Panteras Negras tinham um jornal, uma publicação deles, e eles, em algumas edições, citaram a Frente Negra Brasileira, eles citaram Carlos Marighella, e o Abdias Nascimento vai conhecer o movimento por luta de direitos civis nos Estados Unidos e alguns membros dos Panteras Negras, porque durante a ditadura civil-militar no Brasil, ele vai ser exilado. E aí ele vai somar um pouco aí na luta dos negros norte-americanos. Já que a gente fala em ditadura militar, a gente também tem que pontuar que, em 1974, em pleno governo Médici, a gente vai ter a fundação do ILEAE, que não é apenas um bloco carnavalesco, é um movimento social, é uma entidade que vai pensar também na educação, nas suas escolas, e que, em forma de protesto, ali em 1974, vai sair às ruas dizendo que ter Black Power é legal, cabelo pichainho é Black Power, e somos crioulos doidos, somos bem legal, que é como diz a música clássica do ILEAE. Isso em 1974, em plena ditadura militar em Salvador, Bahia. Já ali entre 1978 e 1979, a gente tem a organização do movimento negro unificado. Algumas pessoas entendem que esse é o momento de reorganização do movimento negro no Brasil, onde vai pensar articulações nacionais, e o marco de fundação do movimento será das escadarias do Teatro Municipal, na cidade de São Paulo. Ali ao fundo vocês podem perceber uma faixa escrita pela democracia racial, no caso, uma democracia verdadeira, onde, de fato, os negros e negras pudessem ter acesso a trabalho, a educação, e não viver às margens da sociedade. Isso aí é uma luta, como estamos percebendo, histórica para as populações negras no Brasil. E esse rapaz aí já, grisalho, é o Abdias Nascimento. Ele vai ser um deputado constituinte nos anos 80, e ele, junto com a Lélia Gonzalez e outros militantes históricos, vão ter uma participação importante na redemocratização do Brasil, em pontuar algumas questões inerentes ao movimento negro. É uma época em que vamos ter o centenário da abolição no Brasil, 100 anos do fim da escravidão, onde o movimento negro vai ocupar ruas das cidades brasileiras, nas chamadas marchas para a abolição. Poucos anos antes, de 1988, a gente tem o tombamento da Serra da Barriga, militantes vêm para Alagoas, sobem a Serra da Barriga, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, o ILEAE, sobem a Serra da Barriga, ela é tombada como patrimônio histórico brasileiro, e nos anos 90, a gente vai ter, em 1995, a Marcha do Zumbi, 300 anos, né, que simbolizava ali um marco do movimento negro, porque se completaria 300 anos da morte do Zumbi, em 20 de novembro.
o movimento negro se organiza nacionalmente, vai para Brasília, numa época que você não tem Facebook, WhatsApp, e quase ninguém tinha e-mail, só telefone, cartão do orelhão, no caso, na época, eu acho que ainda era de ficha, colocava a ficha para fazer a ligação, e chegam ônibus do Brasil todo em Brasília, uma jornada de luta que vai durar todo o 20 de novembro de 1995, e anos depois o Brasil vai ser signatário de uma conferência internacional contra o racismo. E esse movimento todo ele vai ter uma culminância muito interessante e muito importante já no início dos anos 2000, já no início do século XXI, porque a gente vai ter a implementação da Lei 10.639 do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Tá? Só um marcador importante, que em 2015, 20 anos depois da Marcha do Zumbi, 300 anos, o Brasil já vivia um momento político bastante conturbado, e no dia 20 de novembro de 2015, a gente vai ter a Marcha das Mulheres Negras, em Brasília. Né? Então, para mim, é o principal marco do movimento negro no século XXI, no Brasil. Essa marcha ela é histórica, de fato, e ela pontua um pouco, né, uma nova configuração de formatos de movimentos negros aqui no Brasil, onde você já tem aí a veiculação de uma forma bastante interessante e bastante maciça, massiva na sociedade brasileira, de intelectuais como a Lélia Gonzalez, que o professor Leonardo já citou, Angela Davis, que já citaram aí no nosso chat, eu colocaria também Beatriz Nascimento, tá? E eu vou só fechar aqui para ver a carinha de vocês de novo. Agora sim, tá? Indo para minhas considerações finais, e para a gente abrir o diálogo, eu queria trazer uma autora que se chama Anilma Lino Gomes. Ela tem um livrinho bastante interessante, foi publicado recentemente, se chama O Movimento Negro Educador. Fruto da sua pesquisa em Portugal de pós-doutorado. A Anilma ela foi ministra das Mulheres no governo Dilma e também foi secretária da CEPIR. Tá? Esse trabalho dela de pós-doutorado, ele vai ser orientado pelo professor Boaventura de Souza Santos. E o que ela está dizendo aqui, que é uma coisa bastante interessante, por que eu fiz esse percurso de episódios pontuais do movimento negro? Ela vai dizer que o movimento negro, ele produz, ele articula e ele sistematiza saberes. Então, todo o debate de saúde da população negra, democracia racial, intolerância religiosa, educação para as relações étnico-raciais, ela aprende com a militância dentro do movimento negro. E é esse embate em que o movimento negro vai fazer com alguns setores da sociedade, em que ela vai entender que o movimento negro é um produtor de saber. Então, as bases da decolonialidade, do pensamento pós-colonial, está articulado aonde? Está sendo produzido aonde? Nos movimentos sociais. No caso aqui, o movimento negro, e tem uma autora que eu tenho lido alguma coisa dela recente, assim, tem uns 2, 3 anos, que é uma canadense, que é a Catherine Walsh. Ela é professora no Equador, e ela traz reflexões bastante importantes e interessantes sobre os movimentos indígenas e a importância dos movimentos indígenas para pensar a sociedade, pensar, no caso, o Equador, né, de uma forma decolonial, de uma forma pós-colonial. Ela vai citar muito a CONAIE, que é a Conferência das Nacionalidades Indígenas do Equador, e o papel dessa conferência para a fundação de instituições como a Universidade Intercultural, a UATAUI-UACI. Né? Então, como a gente vai pensar qual é a contribuição e a participação dos povos indígenas do Equador, e ela vai apontar já isso recentemente, o protagonismo de mulheres indígenas nas lutas sociais do Equador. E eu não sei se vocês se lembram que ano passado a gente vai ter a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, a Marcha das Margaridas,
né? Então, perceber como que, atualmente, esses movimentos sociais, eles estão pautando saberes, conhecimentos, e que, há muito tempo, né? Se a gente for pensar, Francis Fanon é década de 50, 60, Malcolm X vai ser assassinado em 1965, e o pensamento pan-africano está muito ali articulado nos anos 50 e 60. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai ter Marcus Garvey, Anne Garvey, ali numa segunda geração do chamado pan-africanismo. A gente vai ter Dubois nos Estados Unidos e a sua esposa também, que vão pensar formas não brancas, no caso dos Estados Unidos, se a gente for pensar Malcolm X, Dubois, né? E aqui no Brasil a gente também vai ter grandes intelectuais. A gente vai ter a Abdias Nascimento, a gente vai ter a Lélia Gonzalez, a gente tem a Beatriz Nascimento, né? Então, são reivindicações históricas e construção de saberes outros que estão dados historicamente, né? E que vem nesse intuito de romper com a colonialidade, com as desigualdades sociais e raciais, que são advindas aí de mais de 3 séculos de escravização. A princípio era isso, e aí a gente fica à disposição para conversar com os nossos convidados. Obrigado, isso, obrigado. Valeu, Danilo, obrigado aí. Eu vou abrir para as questões aí, para as perguntas, mas antes eu queria fazer uma indagação a Léo, complementar um pouco o Danilo. Quando o Léo falou na fala dele, na sua palestra aí, sobre a questão do eleitor, do homem branco, né, que na realidade ele aquele perfil que você descreveu dos grupos bolsonaristas, me veio a ideia aqui, eu não sei, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, a questão do eleitor nos Estados Unidos de Donald Trump, né, que também seria aquele eleitor branco, né, não vou dizer bolsonarista, mas que é fiel a Trump, né, e que votou nele, né? Inclusive, o próprio discurso de Trump, que é aquele discurso chamado antiglobalismo, né? Ele tem muitas peculiaridades em relação ao discurso que está aqui no Brasil. Até há pouco, no início da pandemia, o Trump negava a existência do coronavírus. Então, assim, o perfil que você citou me parece muito parecido com o perfil do eleitor de Trump nos Estados Unidos. Eu não sei se eu estou correto. E a questão do quanto o Danilo estava falando aqui, eu estava pensando também, Danilo, a questão que, eu acho que você deve ter essa informação, claro, que o nosso esporte mais popular, o futebol, quando chegou no Brasil, ele era extremamente elitista, era de ingleses, né? E quando surgiram os primeiros clubes de futebol, né, eles eram restritos a homens brancos, não podia ter negro, né? A questão também, por exemplo, o caso, não sei se você sabe, acho que você deve ter essa informação, o caso mais conhecido é o do Fluminense, que ele recebe o clube recebe o nome de pó de arroz, porque os jogadores negros colocavam o pó de arroz no corpo para se parecerem brancos para poder jogar no clube. Era um esporte extremamente racista na década. E o primeiro clube que admitiu negros no Brasil, não sei se é por ironia, foi o Vasco da Gama. Foi o primeiro clube que apesar de ser um clube de origem portuguesa, né, da colônia portuguesa do Rio, mas foi o primeiro clube a admitir negros, né, na sua equipe principal, né. Aí eu queria, sobre essa questão, Léo, se o perfil, porque a gente vive um momento, a partir da questão do Brexit para cá, a gente vive um momento que surgiu um movimento chamado antiglobalismo e tal, e em alguns países ele se assemelha muito ao movimento que está aqui no Brasil. Não estou querendo mudar o foco do debate, mas a questão do eleitor de Trump especificamente seria um paralelo com o eleitor, com essa questão dos grupos bolsonaristas que você se referiu? Obrigado. E depois pode estar aberto as questões aí, tá certo, para o pessoal?
Quem quiser fazer pergunta, se inscreve no chat, que se tiver tempo a gente vai... Mas sejam objetivos para dar maior tempo para a pessoa perguntar. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a fala do Danilo, e achei interessante como a gente partiu de lugares muito diferentes, né? De uma certa maneira, eu estou falando de branquitude, e você está falando de resistência negra, e ressaltar um pouco a parte final da sua fala, de que você tem toda a razão, né? Se a gente está tendo algum tipo de produção interessante dentro das ciências sociais, para se pensar a formação nacional do Brasil, né? Isso está vindo dos movimentos sociais, está vindo especificamente de uma certa visibilidade que está acontecendo só agora, e a gente pode discutir por que o contexto agora está dando essa visibilidade para as mulheres negras, né? Parece, né, que a gente tem que respeitar um pouco essa questão do lugar de fala, e às vezes ele é mal utilizado, porque não é porque uma pessoa é negra, uma pessoa é branca, que ela não pode falar de forma cruzada, falar de negro, mas sim apontar que que tipo de experiências que a gente carrega ao longo da nossa vida dá acesso à realidade, e isso interfere na forma de reflexão. Então, de uma certa maneira, eu creio que as feministas negras, elas estão vindo com tudo e contribuindo para as ciências sociais, porque elas conseguem, de um ponto de vista delas e da experiência delas, abarcar o conjunto da sociedade nacional, né? Coisa que, provavelmente, com a minha experiência de homem branco, eu não conseguiria. Então, essa literatura que eu citei é a literatura que me forma e que me ajuda a pensar, e se a gente vai ter algum tipo de deslocamento para pensar diversidade e liberdade, a gente tem que levar em consideração essa decolonidade desse conhecimento produzido pelas mulheres negras e pelos movimentos sociais, principalmente porque são elas que estão tendo um ponto de vista mais estruturado da nossa sociedade, né? Enfim, então, eu acho que está na hora da gente fazer uma inversão. Então, muita gente entrando aí no comentário dos chats, né, a colonialidade do poder, a colonialidade do saber, está na hora da gente descolonizar o saber e entender que uma parte da população, ela sempre produziu conhecimento, ela tem um saber de profundidade histórica, mas ela nunca tinha a possibilidade de ter voz e ser sujeito nesse debate, né? Sempre que a gente vai estabelecer uma interlocução com as minorias e essa clivagem do racismo, essa parte da população é levada como objeto e sujeita a esse saber europeu, branco, etc. Então, se tem alguma possibilidade de decolonialidade, com certeza é transformar essas pessoas em sujeitos e estabelecer uma interlocução que nos informa e nos forma, né? E uma delas é a Angela Davis, que estava no chat, né? Então, quando ela vai fazer uma discussão sobre racismo estrutural nos Estados Unidos, aí eu já vou aproveitar para fazer o gancho para dialogar com Washington, e ela tem uma frase célebre, né, que não adianta não ser racista, ou seja, ficar xingando as pessoas na rua, ficar cometendo injúria, mas tem que ser antirracista, porque o racismo está preso à lógica da sociedade que exclui pessoas, né? E aí, já que eu estou falando dos Estados Unidos, entrando um pouco no diálogo com Washington, porque o Brasil, ele tem essa maneira muito peculiar de se pensar as identidades, né? A gente pensa as identidades como se elas não existissem. Inclusive, tem grande resistência de pensar esse tipo de reconhecimento dos grupos, no próprio movimentos progressistas no Brasil, que ficam chamando isso de identitarismo, enfim, fica falando que isso é pós-modernidade, num sentido muito pejorativo. Por que eu estou falando isso? Porque os Estados Unidos, eles não têm vergonha de fazer um movimento étnico. Então, o Brexit, por exemplo, ele é um movimento conservador anti-globalista, ou seja, ele está negando o Estado neoliberal e a globalização em defesa do homem branco lá. Isso de maneira muito clara, né? No Brasil, a gente tem muita dificuldade de se pensar esse movimento... por exemplo, dos grupos que eu entrei, né, do terraplanismo, nessa chave já de maneira explícita identitária, né, porque eles não estão lá em prol dos homens brancos. Isso está no subtexto das relações e das lógicas que se produz o seu discurso, mas não está no discurso, como está de maneira muito clara, por exemplo, no Brexit.
E eu acho que o trumpismo, pelo menos uma literatura sociológica que eu li na época das eleições do Trump, e eu não acompanhei mais de perto de maneira contemporânea essa literatura, mas lá eles estavam falando que o Trump ele conseguia fazer um laço social entre o seu eleitor que estava para além da questão da identidade do homem branco, medíocre, etc. Por quê? Porque na leitura que as pessoas faziam do Trump, e isso está para além de ser desse grupo político, mas talvez agora esse núcleo duro permaneceu lá, né? Talvez o grupo que apoia o Trump seja o núcleo duro dele de apoio, que talvez seja muito próximo aqui do Brasil, mas lá na época da eleição, o discurso sobre trabalho, e talvez dá até também de pensar um pouco a eleição do Bolsonaro nessa chave, mas muito pouco, muito mais a questão do antipetismo, mas enfim, a questão do trabalho, ela estava no primeiro plano. Então, quando um americano médio, ele falava assim, eu vou construir o muro e vou expulsar os mexicanos, as pessoas liam mais emprego. Quando eu falava assim, eu não vou deixar os muçulmanos entrar, significa que eu vou tirar a lojinha do muçulmano que está na esquina, isso significa mais emprego. Então, toda fala, que por mais atravessada que fosse do Trump, e que tivesse um fundo segregacionista, mas o eleitor médio, e aí está para além de ser homem branco lá nos Estados Unidos, estava lendo com uma reserva de mercado de trabalho para ele também. Olha que interessante. Então, toda essa linha se estabelecia para além dessa questão e sim, mas sim baseado na questão da antiglobalização, pensando que agora, sim, nós vamos pensar a reserva do mercado de trabalho para o americano. Vamos segurar as empresas nos Estados Unidos para garantir um emprego ou seja, um Estado forte, intervencionista, mas todo o discurso que talvez a gente pense nesse modelo mais segregacionista, ele foi alinhavado por um subtexto lá, que era uma garantia de mercado de trabalho para o americano médio. Né? Enfim, não sei se eu fui claro, né? E aí o Brasil, só para concluir, a gente talvez tenha que pensar de maneira diferente. A gente não vai conseguir um combate efetivo da epidemia, enfim, se a gente não atacar desigualdades. Aí o pilar política pública, educação e promoção de vozes de sujeitos que têm saberes que possam produzir outros tipos de resultados, e aí a questão da decolonialidade. Mas, enfim, eu passo a palavra para o Danilo. Bom, só o pessoal que quiser fazer pergunta no chat, se não quiser usar o microfone, também fica à vontade. Inclusive, eu acho que tem uma pergunta aí, Léo, para você, tá? Já tem uma questão, sim. Tem questão, né? Tá. Eu vou comentar... Fala primeiro, Dani. Tá bom. Eu vou comentar, então, vou responder ao Washington sobre a questão dos clubes e do futebol, e que, obrigado pela pergunta, porque tem muito do que eu falei ali nos anos 20 e 30, né? Então, o que acontecia no Brasil? Você vai ter os clubes em que vai ser proibida a entrada de pessoas negras. E são clubes recreativos, muitos clubes de regatas, então, que vai proibir a entrada de pessoas negras, e aos finais de semana, as populações negras elas não tinham acesso a esses clubes, e aquela questão dos espaços de lazer que vão ser construídos, vai ser a Roda de Samba, né? Vai ser Clube Renascença, no Rio de Janeiro, isso décadas depois. E aí o que acontece? A Frente Negra Brasileira, se a gente pegar ali os documentos fundadores da Frente Negra, ela tem muito disso, que construir espaços de lazer, recreação e de acesso das populações negras. Isso vai estar presente nos estatutos da Frente Negra Brasileira. Tem uma questão interessante sobre o futebol, que o Graciliano Ramos, nosso grande escritor, ele vai falar que o futebol no Brasil não vai pegar, porque o esporte do brasileiro é a rasteira. Então, esse esporte importado não vai dar certo no Brasil. Né? E isso o Graciliano vai estar falando bem no início do século XX, né? Já ali nos anos 20, 30, eu não me recordo a data dessa crônica do Graciliano Ramos. Aí
acredito que posteriormente ele mudou de opinião. Aí, esses clubes, eles vão ter, então, a participação de negros como jogadores, só que o que acontecia, eles tinham que passar o chamado pó de arroz. Até hoje, a torcida do Fluminense é conhecida como torcida pó de arroz, porque eles jogavam esse pó de arroz nas arquibancadas, enfim, e o pó de arroz está relacionado aos negros que passavam pó de arroz, ficavam passando, porque suava, transpirava, e, né, isso vai ser muito explorado numa novela que passou, aí tem uns anos, chamado Lado a Lado. Aí o que acontece? Aos poucos, vai haver o rompimento dessa prática do pó de arroz. O Vasco, Washington, ele de fato vai ser o primeiro clube a ser campeão com jogadores negros sem o pó de arroz. Mas o Bangu, ele vai ser o primeiro time a ter jogadores negros. Só que o Bangu não vai ser campeão. Quem vai ser campeão é o Vasco. É por isso que o Vasco vai ficar famoso como o primeiro clube aos negros jogarem, mas que tem uma história muito forte em relação a essas questões todas envolvendo o debate racial. Em São Paulo, a gente vai ter clubes como o Paulistano, que não vai permitir a entrada de populações negras, tá? Mas ali, ao mesmo tempo, você vai ter clubes, principalmente clubes ligados a companhias ferroviárias, que vai ser fundado por operários, e aqui um clube bem famoso fica na Barra Funda, mas não é o Palmeiras, é o Nacional, que vai ter uma relação ali com o operariado, né? Mas tem histórias interessantes sobre futebol. Então, por exemplo, o Leonardo, eu sei que é São Paulino, que tem duas figuras históricas ali nesse período, que é o Canhoteiro e o Leônidas da Silva, né? O Palmeiras tem uma relação contemporânea interessante. O show do James Brown vai ser no Palestra Itália. E o Palestra Itália vai ser um espaço da Black Music muito forte ali nos anos 70, né? E aí, sim, né? Aí o Corinthians tem uma história mais, né, mais difundida em torno dessas questões raciais, mas o futebol é esse campo de tensão, né? Acho que o Palmeiras é uma história, é um clube interessante, porque você tem a ideia, não, é o time italiano, tem que ter essa identidade italiana, mas, pô, você tem uma torcida na Zona Norte de São Paulo, ali na Casa Verde, do Palmeiras, que é presente muito forte, assim. Então, o futebol, no Brasil, ele tem suas dinâmicas, né, que é interessante de pensar também um pouco isso. A princípio era isso. Bom, obrigado, Danilo. Sabia não que o Bangu teria sido o primeiro, não. Foi importante você ter dito isso, não sabia. Mas obrigado mesmo, valeu, sua explanação foi ótima. Já temos algumas questões aqui. Eu acho que a primeira questão é para o Leonardo, né? Mariana Oliveira, gostaria de que discorresse um pouco mais sobre o Estado intervencionista proposto. Ele funcionaria apenas para governantes dotados da virtude maquiavélica ou meramente deveria ser uma modalidade de governo culturalmente padrão no Brasil? Eu acredito que tenha sido para Léo essa questão. Não tem aqui que seja para Léo. E outra aqui é de Cássia Cristina. Em 1921, chegou a ser debatido se jogadores de cor deveriam ser convocados para os importantíssimos confrontos entre a seleção brasileira e da Argentina. Acho que essa é para Danilo. Bom, tem a questão da Mariana, e a segunda seria da Mariana, acho que seria para Léo, e a segunda para Danilo. Fique à vontade. Boa noite, Mariana. Prazer conversar com você virtualmente, e obrigado pela questão, porque as questões sempre ajudam a gente pensar e a problematizar, né? Eu usei na minha fala que eu sou a favor de um Estado intervencionista, mas a partir de uma nova ética. Por que eu estou começando por aí, né? Porque a intervenção do Estado ela pode ter vários sentidos. O sentido mais comum que a gente emprega, né, é o do sentido econômico, mas de uma certa maneira e para uma parte significativa da população, a gente tem um Estado megamente, assim, gigantesco, intervencionista a partir dessa lógica do racismo institucional, né? Quando a gente fala de política pública, política de segurança pública, a gente está falando diretamente de intervenção do Estado na sociedade, de ocupação do Estado de uma parte
da violência, né? E essa talvez seja a questão, né? Eu não sou contra a polícia, mas é que a polícia gere mais violência. E só para a gente ter uma ideia dessa lógica intervencionista do Estado em segurança pública, né? E como ele é presente na vida das pessoas, e principalmente das pessoas mais vulneráveis, eu esqueci o nome, eu estava lendo esses dias a biografia da Maria Bonito, que fez parte do cangaço de 30 a 38, aqui do estado de Alagoas. E uma das justificativas pelo poderio que o Lampião teve nessa época, aqui no sertão alagoano, é porque era difícil para a população local, e a população mais vulnerável local aqui, distinguir o que era pior. Se as forças volantes, né, as chamadas forças volantes do Estado, ou o bando de Lampião. O pior no sentido de exercer uma violência sobre a população local, de produzir queimadas, estupros, né, para essas pessoas que estão vivendo com medo constante dos agentes de segurança pública, o Estado está ali intervindo no seu cotidiano direto, né? Então, primeira coisa, né, eu acho que a gente tinha que problematizar o que é intervenção do Estado, né, porque a intervenção do Estado pode ser muito, e talvez o modelo neoliberal, ele propõe cada vez mais intervenção desse modelo da polícia e da segurança pública, de uma polícia militarizada, e menos em direitos sociais. Então, quando eu estou tentando falar que eu sou a favor da intervenção do Estado, eu estou tentando também deslocar esse tipo de modelo da relação morte ou doença, ou morte e crescimento econômico, que faz parte, então, dessa necropolítica do Estado, gerir a morte de pessoas, ou produzir mortes, a partir de sua intervenção, né? Então, a intervenção que eu gostaria que o Estado agisse de maneira mais presente é na promoção dos direitos. E aí é aquela questão básica de saúde e educação, e claro, agora no momento da pandemia, esse auxílio que a gente chama de auxílio emergencial teria que ser um auxílio pensado a longo prazo, né? E aí a questão desses governantes, e se eles têm virtude ou não no sentido do Maquiavel, eu não consigo parar de pensar também de que a gente tinha que ter um aprofundamento da democracia, né? E aí, então, enquanto eu estou falando de maneira mais clara sobre intervenção, eu gostaria de falar então de tirar o Estado da vida social, né? Eu queria o Estado mais nos âmbitos e menos do outro, desestetização. Não consigo falar, gente, me perdoem. Mas enfim, porque quando a gente fala também de tirar o Estado, a gente fica falando da economia. E talvez eu gostaria de tirar o Estado das decisões. Pouco se fala de orçamento participativo, ou seja, de pegar uma parte do orçamento e colocar na mão da comunidade político-social para que ela decida os seus destinos. Pouco se fala de um aprofundamento da democracia a partir de uma reforma política. Então, a gente tem um sistema político muito confuso, o tal do presidencialismo de coalizão, ou seja, que a gente tem uma eleição majoritária para o executivo e proporcional para o legislativo. Normalmente é proporcional para o legislativo, parlamentarismo, majoritária para o executivo, presidencialismo. A gente faz uma espécie de fusão desses dois, e nós inventamos isso na Constituição de 45 com Vargas. A gente precisava pensar numa reforma política que seja mais pedagógica, que as pessoas tenham uma participação mais ativa e mais compreensível do que é o processo político, né? Então, quando eu estou pensando em intervenção, eu estou pensando nesse modelo de uma ética de mais direitos, e eu também gostaria, de uma certa maneira, discutir a desestatização, consegui falar agora, de um outro modelo também, onde o poder de decisão seja cada vez mais passado para o corpo político-social brasileiro e menos por um grupo de governantes. Então, é como pensar numa multiplicação em cruz, né? Intervenção que nós não estamos fazendo agora, que o Estado deveria estar, e desestizar e problematizar uma legislação, também o Estado não está fazendo, muito pelo contrário, né? Ele está concentrando demais, e aí vai por diversas... Aí me veio agora a cabeça, e eu já estou dando a palavra para o Danilo, e eu tenho esse problema que eu gosto de falar muito, por exemplo, a questão do pacto federativo, né? A gente é uma república federativa muito mal federalizada, né? A União concentra muito poder
principalmente em termos de recursos financeiros e tributários, e ela que distribui, né? E aí, claro, isso vira jogatina entre políticos de mesmo partido, e etc. Então, a gente tinha que pensar numa federação com pacto mais federalizado, quando essas unidades federativas, município e estado, tiverem mais recursos, deveria se pensar nessa decisão da aplicação desses recursos para uma questão mais participativa, então a sociedade civil mais atuante dentro do governo, e se pensar, então, num Estado mais interventor, no sentido de uma promoção de uma educação que forme para a cidadania, e se pensar numa saúde universal para todos nós, enquanto direitos. Não sei se foi claro, passo a palavra para o Danilo. Sobre o comentário da Cássia, né? Eu não tinha essa informação sobre esse impedimento de jogadores negros irem para a Argentina, mas é interessante porque nesse período ainda era muito forte a ideia de embranquecimento da população vinculada ao que a gente entende como teorias raciais. O que algumas autoridades, alguns cientistas brasileiros estavam propondo nessa época? Uma imigração em massa de italianos, europeus, portugueses e as relações interraciais, para que em décadas a população brasileira ficasse embranquecida. Então você tinha essa teoria do branqueamento. O que acontecia? Eles entendiam que o grande trave para o desenvolvimento e o progresso do Brasil era porque o Brasil tinha uma imensa maioria em números demográficos. E aí eles pensavam em fazer todo esse embranquecimento da população brasileira, que, enfim, a gente sabe que não vinga e não vingou, né? Por quê? Porque eles tinham a ideia de passar uma imagem do Brasil enquanto país branco. Então, esse episódio do jogador de futebol está muito ligado a um episódio, por exemplo, do João Cândido, o De Chocolate, um baiano, João Cândido Ferreira. Ele é um baiano nascido em 1887 e que vai ter uma companhia de teatro de revista, vai ser músico também, e ele vai ser um dramaturgo ali nos anos 20, né? Então, eles começam a ter grande popularidade no Rio de Janeiro e eles são convidados a irem para Buenos Aires apresentar essa companhia de teatro, né, negra, antes do Teatro Experimental do Negro, né? Então, há toda uma articulação do governo brasileiro de impedir essa participação, essa ida desse grupo de teatro liderado pelo De Chocolat, que era o apelido como era conhecido o João Ferreira, e essa ida a Buenos Aires, né? Para quem quiser mais, eu vou deixar aqui, mais informações sobre esse assunto e esse período. Existe uma dissertação de mestrado intitulada Testemunhos de Poéticas Negras, De Chocolate e a Companhia Negra de Revistas no Rio de Janeiro, 1926-1927, da Nirlene Nepomuceno. Ela faz um pouco a história dessa companhia negra nos anos 20, anterior ao Teatro Experimental do Negro, e que vai ao encontro do que a Cássia falou, desses impedimentos, dessas políticas brasileiras de passar uma imagem europeizada. É isso. Eu só queria falar aqui também, agradecer a Cássia, que está sempre presente nas nossas atividades, minha e do Levi, do Lucas, então gostaria de mandar um abraço para ela. Ela sempre também sugere pautas, e ela comentou aqui sobre o Lampião, que tem essa dúvida, né, se é herói ou bandido, e ela tem toda a razão, muito pela essa questão dos volantes da polícias estaduais, que talvez eram mais violentas do que o Lampião, mas isso é muito contemporâneo. Então, só para a gente ter uma ideia, lá em São Paulo, as periferias foram dominadas por uma única organização criminosa, chamada Primeiro Comando da Capital, e ela de uma certa maneira, ela é o Lampião da vez, porque as periferias, elas foram, de uma certa maneira, olha que coisa, pacificadas. Mas como assim? Então, se a gente pegar o número de assassinatos como índice de violência, Alagoas, a última vez que eu vi, estava com 60 assassinatos a cada 100 mil habitantes. São Paulo tem 10. Né? Apesar de talvez São Paulo ter uma visão
de ser mais violenta, o que explica em boa parte esse 10, né? O PCC, ele ele ganhou São Paulo e provavelmente está avançando para outras regiões do Brasil, porque ele sacou que ele pode regular a violência local, ser mais ou menos o juiz e o executor das leis, e que, se ele fizer isso de uma maneira eficiente, ele ganha populações da periferia, porque o Estado é muito violento quando ela vai entrar nesses lugares, e aí, de uma certa maneira, quando a população vulnerável ela tem que escolher entre o PCC e os agentes de segurança pública, elas acabam escolhendo o PCC, que tem uma lógica muito menos violenta com essa população periférica marginal, né? Então, perfeito, né? São Paulo, se a gente fosse lá para... Perfeito sua fala, Cássia, sobre o Lampião, porque se em São Paulo a gente andasse pelas periferias, talvez essa impressão de Robin Hood também fosse implicada por uma grande organização do crime organizado brasileiro. Enfim. Obrigado, Levi. Obrigado, Danilo. Acho que não sei, não tem mais nenhuma questão. Mas, assim, para levantar o debate, uma questão que veio aqui agora, em relação a quando o Danilo estava falando, na sua explanação, a questão nos anos 20 e 30, no Rio de Janeiro, quando teve uma reforma urbana enorme, eu acho que o Danilo queria se referir a isso, grande parte da população negra que morava, que era recém-alforriada da escravatura, ocupava o centro do Rio e foi expulsa para os morros. Foi a reforma de Pereira Passos, período do higienismo, né? Aquele período que as cidades brasileiras tinham que ser limpas, vamos dizer assim, entre aspas, ser limpas para parecer mais com as cidades europeias, né? E aí começou então, se refugiar nos morros, né? Refugiar nos morros, onde surgiu as comunidades, como, por exemplo, a comunidade da Mangueira, né? E a outra questão que eu estava querendo falar, perguntar, no caso aí, Léo, a questão, quando você falou das milícias, do PCC, eu me lembrei da questão das milícias no Rio de Janeiro, né? E, na realidade, foi comprovado pela falência do Estado no Rio, né? A gente vê a situação no Rio de Janeiro hoje, e essas milícias começaram a se fortalecer a partir dos anos 90 para cá, né? E aí, esse aparecimento das milícias no Rio, e essa questão que você levantou sobre a questão da segurança, né? No Rio, de uma forma geral, no Brasil, que o Brasil é um país violento, né? E tentou responder com as unidades pacificadoras, que não deu certo, acabou que foi um sistema que faliu. E como é que você vê essa questão das milícias também? Elas seria, porque na realidade a milícia ela age como se fosse um estado paralelo, assim como os traficantes agiam, só que a milícia são formadas por servidores públicos do governo do estado. Como é que você vê essa questão das milícias no Rio? E, Danilo, a questão do higienismo que foi pregado nas grandes cidades brasileiras no início do século XX. Então, primeira coisa, Marielle presente. Eu acho que a figura da Marielle ela está para além de como vereadora, ela está para além de como, enfim, essa figura que a gente tem, porque ela tem um mestrado muito importante que foi transformado em livro, eu acho que pela N-1 edições, talvez, eu não lembro agora, que justamente chama o Rio de Janeiro reduzido em 3 letras, UPP, né? E aí a gente acaba entrando também na questão que o Danilo falou, sobre o decolonial o saber, porque essa população marginal, periférica, feminina, negra, ela conduz um saber que talvez eu, como homem branco, eu não consigo acessar e de primeiro também talvez nem compreender, mas acompanhando um pouco o livro da Marielle, eu gostaria que transformasse em material didático para se falar sobre segurança pública. Ela traz lá uma questão que é importante que você trouxe um pouco na sua fala, né? Enquanto São Paulo, apesar de ela não falar de São Paulo, mas enfim, enquanto São Paulo
as periferias são dominadas pelo crime organizado por dois processos, ou seja, o encarceramento em massa, que aglomera todo mundo dentro da cadeia, e aí quem domina a cadeia é o crime organizado, e a ausência do Estado nas periferias. No Rio de Janeiro, as milícias e o crime organizado era por um excesso de intervenção do Estado. Porque o Estado, os agentes de segurança pública, eles têm tanto que ela chama lá de Estado total, né, na dissertação de mestrado dela. O Estado, ele tem, o agente de segurança pública, ele tem tanto arbítrio para fazer o que quiser em nome do Estado, que em determinado momento ele pode prescindir do próprio Estado. Né? Ele entende que ele é um tanto poder total dentro da periferia, de vida e de morte, inclusive, que em algum momento ele entende que ele prescinde da própria instituição chamada Estado e ele formar um Estado paralelo. Né? Então, enquanto que por exemplo, em São Paulo, a gente tinha que discutir fortemente o encarceramento da população, né, uma política de segurança pública que ela é prioritariamente ou através do assassinato produzido pelos seus agentes de segurança pública, ou pelo encarceramento, pela desculpa do tráfico de drogas, né? Porque o tráfico de drogas também está em todos os lugares, mas só uma parte da população está sendo encarcerada. No Rio de Janeiro, a gente tem que discutir o poder total desse Estado a partir dos seus agentes de segurança pública. Né? Então, é parecido, mas de uma certa forma é diferente. De umas pessoas que também falam bastante sobre a questão da milícia, e outro documento que aí talvez seja interessante ler para quem quer entender, o Rio de Janeiro, a sua Câmara Legislativa, ela fez uma CPI da milícia que produziu, inclusive, diversas sugestões de intervenção, como abrir espaços de cultura e lazer na periferia, e etc. Ela foi presidida por um deputado estadual na época, né, hoje é deputado federal, Marcelo Freixo, do PSOL, e esse documento também é um documento riquíssimo para a gente ler e entender como há uma relação direta, então, desse Estado total que prescinde da instituição, do agente de segurança pública, de uma determinada maneira, ele domina essa periferia, ele consegue arrecadar dinheiro, e esse dinheiro, inclusive, vai, de uma certa forma, direta ou indireta, para campanhas de deputados do Estado do Rio de Janeiro, inclusive, há toda uma relação de tempo, quer dizer, se o cara quer ser eleito no Rio de Janeiro, de uma certa forma, ele tem que abrir um braço de interlocução com essas milícias, né? Enfim, do jeito que é tão institucionalizada, sobre uma sobreposição entre Estado e milícias, né? Então, a Mariela, na sua dissertação, ela chama de consequência de um Estado total. É como se fosse um braço do Estado, as milícias, né? E ao contrário do crime organizado em São Paulo. Não sei se eu fui claro. Então, Washington, esses ideais chamados higienistas, eles vão chegar muito forte no Brasil. Você vai ter algumas autoridades brasileiras que, inclusive, vão viajar para a França, para Paris, e que vão ver como é que essas medidas higienistas elas foram colocadas ali em algumas cidades europeias no século XIX, e essas ideias são trazidas para o Brasil. E América do Sul também você tem exemplos de Buenos Aires. O que ele está se pensando? Em afastar o que a gente pode chamar, com palavras das autoridades da época, das chamadas classes perigosas dos centros urbanos, onde você vai ter prefeitura, prédio de governo, moradia de grandes autoridades. Então, a ideia era você fazer a chamada limpeza social, e que, no caso, é uma limpeza étnica, né? O modelo aplicado em Paris e que foi aplicado no Rio de Janeiro é você, com a reforma urbana, além de você demolir os cortiços e expulsar essas populações do centro, você impedia a existência de ruas pequenas, estreitas. Porque essas ruas pequenas, essas ruas estreitas, elas são propícias para a formação de barricadas. E essas barricadas vão ser construídas e formadas, por exemplo, na Revolta da Vacina, ali em 1905, na época do Pereira Passos, né? E foi a última grande revolta urbana no modelo de barricadas que o Brasil vai conhecer. Posteriormente isso, você vai ter aí todo um remodelamento do centro urbano do Rio de Janeiro, e aí o surgimento
da Mangueira, dos morros, como você mencionou. São Paulo vai ter um pouco disso, as populações negras vão ser expulsas da região ali do centro, onde é a Praça da Sé, o bairro Liberdade, que é um bairro que é conhecido como um bairro asiático, um bairro bastante turístico para as pessoas que visitam São Paulo, é Liberdade em relação à abolição da escravidão, e ali era um bairro onde você tinha uma forte presença negra, tinha um pelourinho naquela região, né? E a partir dessa limpeza étnica e social que São Paulo também vai fazer ali no século XX, vão surgir as comunidades periféricas, não no morro, que a geografia é diferente, né? Mas aí essas periferias mais distantes, tão cantadas nas músicas dos Nacionais MCs. Era isso. Certo, obrigado, Danilo. Mais alguma questão? Alguém tem mais alguma questão a levantar? Levi, alguém teria mais alguma questão a levantar? Algum participante? Se alguém tiver mais alguma questão, manda, porque a gente já está chegando no nosso limite de energia. Eu gostaria de aproveitar para agradecer a presença de todo mundo. É claro que a gente ainda vai fazer uma breve fala sobre isso aqui de encerramento, parece que tem mais uma questão, mas, como se deu para perceber, a grande maioria das pessoas que se conectou conseguiu se manter aí ligada a gente, e o debate é esse, a gente vai pensar o Brasil, e a questão que mais efetivamente marca negativamente o nosso país, que é a questão da desigualdade, que tomou um relevo maior agora na época da pandemia. Léo e Danilo discorreram cada um por um caminho teórico, mas que converge para falar da formação do Brasil e de como essa desigualdade se coloca como um aspecto extremamente negativo, maléfico, que atrasa o nosso país, se a gente pensar enquanto priva pessoas de se realizarem enquanto ser humano, né? Eu concordo plenamente com o que o Léo colocou agora há pouco, da necessidade de uma intervenção do Estado, no sentido de criar condições para que esse e alguns outros problemas que assolam o nosso país, né, sejam superados. Mas, da mesma forma que eu entendo que o Estado tem que intervir, aproveitando a fala do Danilo, eu gostaria de lembrar que nós somos seres que fazemos história, a história é feita pela gente. E o Danilo trouxe um grande exemplo de como os movimentos negros contribuíram para algumas conquistas e para o avanço no cenário do Brasil, no território nacional, né, da política de inclusão, da política de reconhecimento, de uma política voltada para a diversidade, que, como foi colocado para os dois, o nosso país, né, é muito fortemente marcado por uma perspectiva excludente, uma perspectiva que, como é chamada, né, até está se popularizando o termo, né, numa lógica do vira-lata, né, tem um professor da Universidade Federal de Alagoas, que atua no sertão, que escreveu um artigo muito engraçado, é o Complexo de Dona Florinda, né? Então, o Brasil é muito marcado por isso. E eu acredito que os dois colegas e também algumas contribuições que foram colocadas aqui no chat ajudaram a gente hoje a pensar sobre o nosso país, sobre a nossa realidade, sobre... exatamente, o professor Menezes, né? A nossa realidade e fortalece na gente a ideia de que nós devemos ativamente buscar construir a sociedade que a gente quer. Achei muito bom o Léo ter lembrado da importância da gente criar mecanismos de democratizar a democracia, né? A gente tem um montão de governantes que nos representam, entre aspas. Na Constituição brasileira é previsto que a gente pode se valer de mecanismos mais participativos, que ativam a democracia, que ativam a nossa cidadania, mas a gente não vê isso, né? A gente teve exemplos pontuais ao longo da história. Eu aproveitei quando o Léo falou disso para mencionar que a gente vai lançar na semana que vem um curso básico, entre aspas, de formação política e cidadã. E todo mundo que está aqui hoje participando da videoconferência já está
pré-convidado a se inscrever, se tiver interesse. E um dos temas que a gente vai debater lá, além de formação do Brasil, o que é política, qual que é o papel do Estado, política pública, desigualdade, né, direitos humanos, dentre uma gama de temas, é justamente a questão da democracia, e nesse momento a gente vai também poder falar um pouco mais dessa coisa da democracia participativa. Eu vou voltar a palavra para o Léo, para o Washington e para o Danilo, mas a gente já vai chegando ao término do nosso primeiro encontro, né? A gente ficou efetivamente aqui debatendo cerca de 1 hora e 45 minutos, foi um debate amplo, né, que eu espero que tenha produzido frutos aí, estimulado vocês a buscarem as referências que os colegas compartilharam e também a por si mesmos e mesmas pesquisarem. Como o Léo falou, como o Danilo falou e o Washington também mencionou, esse evento surge numa perspectiva de que é através da educação que a gente promove a mudança, né? É através da educação que a gente consegue construir uma sociedade melhor. A principal arma que a gente tem para promover a revolução, e a revolução no sentido de superar o grande problema brasileiro, que é o problema da desigualdade, é justamente a educação. Eu fiz uma intervenção no chat quando o Léo falou que está diretamente ligada à cultura da classe, à formação da classe, à questão da capacidade de se compenetrar, de prestar atenção numa aula, de se organizar para estudar. Então, a gente precisa construir efetivamente um país mais democrático, né? E isso será conseguido através de uma educação pública e de qualidade. A gente está aqui, né, na linha de, mesmo no isolamento social, na quarentena, tentar manter a produção acadêmica, a produção de conhecimento, compartilhamento de ideias, de informações, né, informações qualificadas, né, sendo representantes de uma escola pública, de uma instituição pública de ensino, que, infelizmente, a gente vai ter oportunidade de falar disso no evento, hoje foi só o primeiro encontro, né, que tem sido tão criticada, que é a educação pública. A educação pública brasileira, ela precisa melhorar, mas a gente tem exemplos de educação pública de qualidade que já fazem a diferença no país. A gente precisa multiplicar isso daí. E o evento surge justamente nessa perspectiva. Eu passo a palavra para os colegas, eu me dou por satisfeito, eu comentei pelo WhatsApp com o Léo, né, e aí, tá gostando, tá? O Léo todo empolgado lá, respondendo pelo WhatsApp. Eu também me empolgo porque eu acredito que é assim que a gente constrói uma sociedade mais justa. Então, muito obrigado a todas e todos. Passo a palavra para os colegas e dou-me por satisfeito. Obrigado, Levi. Obrigado. Nós que agradecemos a participação também. Passo a palavra a Léo para as considerações finais, Danilo, para a gente ir encerrando o debate. Léo, as palavras finais são suas. Bom, gostaria de agradecer a paciência de todos e todas presentes e reafirmar um pouco o que o Levi disse, né? Que nossa bandeira aqui é educação, mas não é qualquer educação, é uma educação socialmente referenciada, que esteja relacionada aos saberes locais e que produza mais igualdade do que exclusão, porque o nosso modelo ele parte de para outra relação, né? Então, uma escola que seja permeada aos desejos dos alunos e às questões de sua época e do seu local. É isso que a gente trabalha aqui no IFAL Santana do Ipanema, e para isso que nós estamos aqui como professores e educadores, porque nesse processo a gente aprende sobre nós mesmos. Então, agradeço a todos e todas e boa noite. Obrigado, Léo. Danilo? Boa noite, pessoal. Queria agradecer o evento, a organização do Levi, ao grupo de professores de Ciências Humanas, a todos os estudantes que estão com a gente. Para mim é meio estranho começar as atividades no IFAL Santana pelo computador, eu ainda tenho essa estranheza de olhar para uma tela e não ver o rostinho, porque eu abro o PowerPoint, mas eu acho que a experiência está sendo muito boa, muito bacana, e só reitero a palavra dos colegas, né, a importância da educação transformadora, aberta ao diálogo, uma educação plural, uma educação diversa. É isso, boa noite a todos e todas.
Obrigado, Danilo. Agradecer sua participação. Levi, me diga uma coisa.